Bom, eu estou falando sobre temperamento. Temperamento controlado pelo Espírito. Temperamento controlado pelo Espírito. O que é isso? Todos nós temos temperamento. Talvez você seja um sanguíneo, fleumático. Todos nós nascemos com um temperamento. Mas quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como Senhor de nossa vida, é para acontecer uma mudança. Eu tenho percebido que nem sempre acontece, mas é para acontecer uma mudança radical em nós. A gente tem que deixar de ser cavalo. Desculpa essa expressão. A gente tem que deixar de dar patada. A gente tem que deixar de ser bronco. Eu estou falando uma linguagem que é para todo mundo compreender rapidamente, como o tempo é curto. Então, essa linguagem dá para a gente compreender. A gente tem que deixar de ser estúpido. A gente tem que deixar de ser mal educado. A gente tem que parar de viver a vida da seguinte forma: eu estou assim porque eu estou cansado. Eu estou assim porque eu estou sobrecarregado. Dá desculpa no cansaço, dá desculpa na sobrecarga. Sobrecarga todo mundo tem, gente. Se a gente for colocar desculpa nessas coisas, a gente nunca vai mudar e nunca vai ter um temperamento mudado. A gente continuará sendo mundano. A gente continuará sendo aquilo que Satanás quer que a gente seja. Alguém manipulado por ele. E pessoas que vão continuar dando desculpa. Eu não mudo porque eu tenho uma desculpa para dar. Queria ler um texto para vocês que está no livro de João 4, verso de número 23 em diante. João 4, Evangelho de João 4, verso de número 23 em diante, que diz assim: mas a hora vem, e é agora. A hora vem e é agora, é já, é nesse momento, é nesse instante, não é amanhã. A hora vem e é essa, em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu queria ler novamente: os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adore. Os tais são você, somos nós, é você, sou eu. Nós somos os tais. Os verdadeiros adoradores somos nós. Nós somos os verdadeiros adoradores. É muito importante que você saiba que Deus, Ele te fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. E ontem, quando eu estava pensando nisso, eu disse que quando Ele faz você, Ele deve ter pego você nas mãos. Eu segurei algumas crianças enquanto andava aqui no colo, e eu estava imaginando exatamente isso, né? O Senhor fazendo você, e quando Ele está terminando de fazer você, que você já está dando aquele sorrisinho, que você está nascendo para Ele, Ele pega você nas mãos e diz assim: olha para os anjos, olha, não é igual a mim? Não parece comigo? Dá uma olhada como é a minha cara. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, participamos de um culto, participamos de ensinamentos, vamos para uma escola de
preparação de homens, de obreiros. Assistimos de live de tantos e tantos pregadores no Brasil e no mundo. Cantamos louvores, mas não nos tornamos adorador. Isso é triste demais. Não existe uma coisa mais chata no mundo quando a gente está na presença de uma pessoa que está na igreja, que se fala que é crente, que se veste com roupa de ver Deus e tudo, que dá um testemunho ruim, de repente, para o seu marido. Não é para os outros, não, é para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu filho, dentro de sua casa. Um testemunho de alguém que não considera Deus como Deus, que não vê Deus como Deus. Porque se você não respeita o seu marido, se você não respeita a sua mulher, se você não respeita os seus pais, você não é um adorador. Às vezes, fora de casa é fácil. É fácil honrar um amigo que você vê de vez em quando, sabe? Seu amigo da faculdade. Você vê de vez em quando, você não vive com ele, nem ele vive com você. É fácil honrar uma pessoa que você vê algumas vezes, sabe? Você vai lá simplesmente para tomar um café da tarde. Mas como é difícil honrar aquele que você vive com ele, que você respira, que você sente, que você sabe que está doendo, que está levando o alimento para dentro da sua casa. A sua esposa, que está lá te auxiliando. Seu pai que te gerou, sua mãe. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tenho trazido nesses últimos tempos. Nesses últimos tempos eu tenho tentado colocar o céu dentro de você. Eu tenho tentado levar você para o céu. Eu tenho olhado para uma igreja chula, uma igreja pobre, uma igreja medíocre. Um povo que diz ser, que prega até, alguns pregam até muito bem, mas que não vive nada da palavra de Deus. Presta atenção, hoje é dia das mães. Quantos aqui que já não tem a mãe, maltratou a mãe? Ofendeu a mãe, gritou com a mãe, ou até mesmo falou palavrão para a mãe. Eu já vi isso quantas e quantas vezes. Eu estou falando da mãe, porque hoje é dia das mães. Aqueles berros, sai da minha frente, eu não sei porque você existe. Eu já vi isso, gente, por muitas e muitas vezes. E eu já vi esses tais dobrados no caixão da mãe, gritando, ai, minha mãezinha, por que foi? O que eu estou dando, eu quero dar uma oportunidade para você, para que você seja um verdadeiro adorador. Que mude o seu jeito de ser. Que mude o seu jeito de tratar pessoas, mas principalmente aquele que está mais próximo de você, aquele que está do seu lado, aquele que anda, que está pagando um preço, que muitas vezes não dorme por sua causa, que quer o seu bem. E quando o Senhor lhe diz, mas a hora vem e é agora, é em que os verdadeiros adoradores adorem o Pai
em espírito e em verdade. Se a verdade é Jesus. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que o adoram, que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, não em mentira. A gente entrega a vida para Deus, aceita o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, mas em verdade. Adorar não é cantar. Você se torna um adorador para cantar. Adorar não é tocar. Você se torna um adorador para tocar. Adorar não é se expressar com as mãos, eu te adoro. Você se torna um adorador para ter uma expressão de adoração verdadeira. Adorar não é orar alto, ou então querer, olha aqui, ó, você se torna um adorador para ser cheio do Espírito Santo. Adorar não é você ficar, sabe, com um foninho de ouvido no ouvido, ouvindo lives e 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 lives. Adorar é você se tornar um adorador, aceitar o Senhor Jesus, uma mudança de vida, e depois você ouvir os ensinos e ter uma mudança de vida. Adorar não é ler a Bíblia Sagrada inteira e dizer, eu agora li a Bíblia Sagrada inteira, eu sou o cara. Adorar, ser um adorador, é você aceitar Jesus, se tornar um adorador, ler a Bíblia para aprender a viver a Bíblia. Porque senão você não está vivendo nada, meu irmão. Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo, minha irmã. Se não houver uma mudança de vida em você, você não é um verdadeiro adorador. Eu lembro de um texto da Bíblia Sagrada que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você se torna um adorador, entra num caminho, segura nas mãos do nosso Senhor Jesus, e Ele diz, eu estou te aprovando. Eu queria que você compreendesse que esse Espírito, Ele toma a sua vida, o Espírito Santo de Deus, Ele toma a sua vida e diz assim, agora eu vou adequar você nos meus moldes, o meu jeito de ser. Gostoso é quando você olha para uma pessoa que se achegou ao Senhor Jesus e disse assim, e outros dizem, que mudança, hein? Que mudança dessa pessoa. Quando não acontece nada, é tão triste. Eu tenho trabalhado com vocês. Eu tenho trabalhado com vocês. Um desejo enorme de levá-los para o céu. Eu tenho trabalhado com vocês, trazendo umas palavras, muitas vezes duras, palavras de pai, mas é para que você entenda que você pode mudar. Vou mostrar um texto que talvez você nunca tenha lido na sua vida, mas que é muito necessário hoje. Isaías, para alguns, é uma mini-bíblia, o livro de Isaías. Um profeta num momento muito difícil.
Mas Isaías 66, o último livro de Isaías, ele diz assim, a partir do verso de número 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra, escabelo dos meus pés, estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? É uma pergunta. Que casa me edificareis vós? Olha para dentro de você, pare por um instante e pergunte para você mesmo: o que eu estou edificando para Deus? Estava conversando com alguns pastores meus hoje na minha sala, ali, batendo papo, olhando para cada um, e de repente eu estava vendo a idade de cada um, eu era o mais velho de todos. E eu pensava comigo, como o tempo passa depressa. A gente nunca pensa assim, daqui a pouco eu estou partindo. Hoje, de madrugada, quando eu entrei no meu Facebook, eu vi um recado de uma menina, membra minha, que a tia dela tinha falecido. E aí, quando eu fui ver a fotografia da tia dela, eu falei: puxa, a Cida, minha amiga, enfermeira da Santa Casa, membro da quadrangular da minha época, congregou comigo quando criança. Poxa, ela faleceu, foi embora. E eu falei: poxa, sua tia era minha amiga. Meu sentimento. Um abraço à família. Espera aí, sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente vive pensando que a gente não vai morrer. A gente vive nesse mundo, desculpa esse tipo de mensagem no Dia das Mães, mas essa é a mensagem que Deus tem colocado ao meu coração e eu disse: não vou mudá-la. A gente vive pensando que a gente vai ficar para semente. A gente não sabe que hoje pode ser o nosso último dia. E você está vivendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus, por quê? Para viver aqui para semente ou para viver uma vida no céu? Você está querendo o que do Evangelho? O que você quer do Evangelho, do nosso Senhor Jesus? Você quer carros novos? Você quer casa? Você quer mansão? Você quer status? Ou você quer viver uma vida de céu aqui na terra? Essa é a proposta que eu estou trazendo para vocês. Quando eu digo de um temperamento controlado pelo Espírito, é do Espírito Santo assumir a sua vida. É desse verso da palavra de Deus que eu estou lendo agora, ser uma realidade na sua vida. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, mas a terra é a estrada dos meus pés. Você sabe o que é isso? A terra é a estrada dos meus pés. Faça assim. Bate os seus pés. Faça isso em casa. Escutou? É você que está aqui. O Senhor está no céu. Mas você é o representante vivo de Deus aqui na terra. Por isso ele faz a seguinte pergunta: que casa me edificareis vós? O que é que você tem preparado para mim? Como você tem vivido a minha vida? Olha bem, repita comigo: como eu tenho vivido a vida do meu Pai. Você fez essa pergunta para você. Como eu tenho vivido a vida de meu Pai? Como eu tenho vivido a vida do meu Criador? Como que eu tenho vivido a vida do meu Redentor? Como eu tenho vivido? Quando eu quero, de verdade, e eu
Eu estou acreditando que isso já está acontecendo com você. Eu estou acreditando que isso já está acontecendo com você. Quando eu quero ser bem-sucedido aqui, eu tenho que viver nesse lugar, o céu. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você quer ir para o céu? Então viva desde já o ambiente do céu. Uau! Uau! Viva desde já o ambiente do céu. Como é difícil, gente, ouvir isso nesses últimos dias. Vocês querem ver? Veja só o verso de número 2. A minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor, mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. O Senhor não está dizendo assim, ó, vou olhar para você não, cara. Vou olhar para você porque você é bonitão. Ó, pastor, vou olhar para você porque você tem a maior igreja do mundo. Porque sua igreja é enorme, porque você congrega os mais ricos da face da terra. Porque você é o tal da rede social. Porque você tem um terno, um paletó azul lindo, maravilhoso. Não é isso não. Não é isso não. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. E ter zelo pela palavra de Deus. A minha mão fez todas estas coisas. Diz o Senhor, mas para quem olharei? Em outras palavras, de quem eu me agradarei? Quem é que satisfaz a minha vida? Faça um paralelo desse Isaías 66, 2 com Mateus 5, onde nós temos trabalhado tanto tempo. Mateus 5, verso de número 3. Eu amo vocês, viu, igreja? Mateus 5, verso de número 3 diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. De quem eu me agradarei? Talvez você nunca tenha entendido esse verso. Bem-aventurados pobres do espírito. O que para você é pobre do espírito? Primeiro, deixa eu dizer, se você responder humilde, você está certo também. Porque quando a gente olha ali para Isaías 6, verso de número 2, nós vemos exatamente isso. Porque a minha mão fez todas estas coisas, diz o Senhor, mas eu me agradarei, eu olharei para o abatido de espírito, que treme e teme diante da minha palavra. Jesus, da minha palavra, Jesus. Agora, observe isso, meus queridos filhos na fé. Bem-aventurado os pobres de espírito. Você já pensou nisso? Você, meu filho Muti,
entrar na presença de Deus, dobrar seu joelho e dizer assim: papai, não tenho nada de mim não. Sou tão pobre. Sou tão dependente de ti. Diga, para quem o Senhor olhará? Diga, para quem o Senhor olhará? Para alguém que se julga não ter nada e depender tudo de Deus. Amém? Amém? Eu não tenho nada. Diga, eu não tenho nada. Eu não posso nada. Esse é o pobre de espírito. Você não vai falar nada, não? Não vou falar nada. Vou me calar agora. Deixa eu falar quando isso? Quando alguém te provocar. Eu estou falando de temperamento controlado pelo Espírito. Imagina só, alguém chegar para você e te provocar e você baixar sua cabeça e ficar calado, dizer, não vou falar nada. E a pessoa continuar te provocando e você falar, que isso, eu te amo. E a pessoa continuar te provocando e você falar, Senhor Jesus está no controle. Ou você quebra aquela pessoa vai levantar a cabeça. Você não é desse mundo? Que aí você vai dizer, não sou desse mundo. A minha vida é controlada da seguinte forma: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu. Eu não sou desse mundo. Ou você ganha essa vida para o Senhor Jesus, e eu acredito que você vai ganhar essa vida para o Senhor Jesus através da sua atitude, do seu comportamento controlado pelo Espírito. Eu acredito que você vai mudar essa vida, ou então você vai descobrir um verdadeiro demônio na sua frente. Porque agora eu vou ensinar uma outra coisa. Existe o pobre de espírito, agora existe o miserável espiritualmente. Diga, miserável, espiritualmente. Esse é o diabo. Esse é o capeta. O Senhor um dia chegou para Satanás e disse assim, você não vai mais permanecer aqui, você está expulso do céu, você é um miserável espiritual, esse é o capeta. Mas eu quero que você lembre de uma coisa que já estudamos aqui, numa das nossas últimas mensagens, quando Satanás passa pela terra, no verso de número 6 de Jó 1, diz assim, verso de número 6 de Jó 1, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, miserável espiritualmente, entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear e passear na terra. E disse o Senhor a Satanás, observaste
Observaste meu servo Alessandro? Observaste a minha serva Paulinha? Observaste por lá o meu servo Luizinho? Observaste por lá o meu servo Celso? Observaste por lá? Satanás, ele é um espírito miserável. Os demônios, ele é um espírito miserável. Viste por lá o meu servo que me ama tanto, que me serve em meio a todas as circunstâncias da vida? Em seu espírito miserável, que não me abandona, que não recua, que em meio a uma pobreza enorme que existe no mundo de valores, ele vive o meu valor. Em meio a uma pobreza enorme de princípios, ele vive os meus princípios. Observaste por lá? Satanás, ele é um espírito miserável. E ele quer fazer com que você, homem pecador, porque você é um pecador que agora encontra o Senhor Jesus. Viu, meu filho? Que viajou um punhado de horas para chegar aqui. Você é um pecador, mas um pecador que o Senhor Jesus morreu para te resgatar. Bem-aventurado os pobres de espírito. Eu de mim eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. Porque destes pobres de espíritos é o reino do céu. Lá no livro de Isaías, ele já dizia assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, diz o Senhor, mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que teme diante da minha palavra. Agora, olha para mim, Satanás, esse miserável, ele quer transformar o homem em miserável. Quando você olha um homem caído na sarjeta, quando você olha um homem comendo carne podre, quando você olha um homem se tornando um nada, depravado, imoral, sem respeito nenhum por nada. Não é isso que tem acontecido? E não é isso que, infelizmente, também tem acontecido, até mesmo dentro da igreja? Porque todos esses valores também têm mudado dentro da igreja. De repente não se prega mais mensagem como essa. A igreja virou mais um circo do que qualquer outra coisa. Quando você começa a pregar uma coisa séria, a pessoa fala: será que nós não vamos rir hoje não? Aqui não? Será que não vai ter nenhuma piadinha para mim, não? O negócio está ficando muito sério dentro dessa casa. Mas a casa de Deus é séria. A casa de Deus é séria. Como é que você... Olha para quem o Senhor olha. Olha quem o Senhor procura. Se você observar
um pouquinho mais essa palavra de Isaías, que o seu pai na fé, que o seu pastor, que te ama tanto, que te zela pela sua vida, aquele que mata um boi é como aquele que fere o homem, aquele que sacrifica o cordeiro é como aquele que degola o cão, aquele que oferece uma libação é como aquele que oferece o sangue de porco, aquele que queima incenso é como aquele que bendiz os ídolos. Também estes escolhem os seus próprios caminhos. Vocês estão aqui comigo? Amém? Esses escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Gente, você foi chamado por Deus, deixa eu falar uma coisa, você foi chamado por Deus para abandonar as suas idolatrias. Você foi chamado por Deus para abandonar os seus costumes, os seus maus costumes. Você foi chamado por Deus para abandonar uma vida de abominação. E o Senhor ele vai fazer com que a gente lembre, meu Deus, eu não posso fazer isso não. Eu não posso fazer isso não. Eu não posso agir dessa forma. Eu não posso falar desse jeito. Eu não posso ser esse homem. Eu não posso ser essa mulher. Eu vou lançar embora, né? Não adianta nada você tirar os ídolos de sua casa. Sabe, os santinhos da sua casa, se você não tirar ele primeiro de dentro do seu coração. Não adianta nada você criticar alguém que tem um santo lá, se você carrega um montão de ídolos aqui dentro de você. De coisas que você precisa mudar. Coisas que você necessita mudar. Se você não mudar seus costumes, os seus... Não vai adiantar nada, não adianta, você não vai crescer. Eu queria terminar. Vai no Salmo de número 91, que eu amo tanto. Tem uma menina aqui que eu estou cuidando dela. Está sendo uma benção para mim. Deus me dá cada pérola, entende? Deus me dá cada joias para me cuidar. E ontem, quando eu estava estudando com ela, eu disse, menina, até dei um beijo nela, eu falei, menina, você não sabe o que você me deu agora aqui. Estava estudando o Salmo de número 91 com ela. Eu amo estudar o Salmo de número 91. Eu leio o Salmo de número 91 quase todos os dias, sabia? Estudando. Eu ainda não aprendi o Salmo 91. Eu ainda não aprendi. Um montão de gente já estudou comigo o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? O que é habitar no esconderijo do Altíssimo, gente? Por favor, você que tem o Salmo do número 91 amarelado na sua casa. Aquela folha amarelada, está lá aberta, você nunca estudou. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar no esconderijo do Altíssimo, sabe o que é? É sair do mundo e ir para dentro de Deus. E a partir desse momento, eu
vou começar a viver Deus na minha vida de forma diferente. Você quer ver o miserável aqui? O espírito miserável aqui? Olha só. Porque, verso de número 3, porque ele te livrará do laço do miserável. Ele te livrará do laço do miserável. Mas o que me chamou a atenção ontem, quando eu estudava o Salmo de número 91, foi o verso de número 9. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. Tu, ó Senhor, é o meu refúgio. O Altíssimo, a minha habitação. Como é que nós vamos ser diferentes, gente? Espera aí. Um dia, eu sentei para falar do amor do Senhor Jesus com um pai de santo. Um pai de santo. Ele sentou comigo e ele pegou na minha mão o maior carinho, sabe? Olhou nos meus olhos com o maior carinho, cara. Outro dia, eu fui falar do amor de Jesus para um padre. O nome dele é Padre Dalmiro. Você precisa ver que graça. Nós estávamos numa reunião junto. Estava eu, o Padre Dalmiro e outros. E me pediram um lugar para trazer os homens de rua para dentro da igreja, para um espaço, falar igreja. E ninguém falou nada. E eu levantei minha mão e eu disse: eu tenho espaço para colocar essas beliches, mas eu não sei trabalhar com isso. Aí o Padre Dalmeiro saiu do lugar dele, foi lá, me abraçou e falou: pastor Rui, o senhor me aceita? Eu falei: claro que eu te aceito, padre. Claro que eu te aceito. Então, eu sei trabalhar com homens de rua, soube dar o lugar e eu trabalho. Aí nós montamos 20 beliches aqui onde temos a refeição. E o Padre Dalmiro veio com a equipe dele todos os dias aqui. Lembra, Benê? No dia seguinte, a EPTV ligou para mim, querendo me entrevistar. Eu disse: não é a mim que vocês devem entrevistar. Vocês têm que entrevistar o Padre Dalmiro. Ele vai estar lá na igreja, em que eu sou pastor amanhã, no meio das beliches, ele vai entrevistar. Vocês entrevistam. Muitas vezes, nós queremos ensinar alguma coisa a alguém, mas a gente mesmo não sabe. Eu vou voltar ao meu tema para terminar, né? Que parece que eu fugi do tema. Não fugi, não. O tema que eu estou tratando é temperamento controlado pelo Espírito. O seu temperamento é controlado pelo Espírito de Deus ou pelo espírito de porco? O seu temperamento é controlado pelo Espírito Santo de Deus ou controlado pelo espírito daquele que é miserável? Um dia eu fui criança, sabe? Muito criança. Eu lembro um dia, vou terminar com isso, que me chamaram para orar por uma mulher que tinha câncer, num bairro muito simples na minha cidade. Eu era criança. Eu não tinha a cautela que eu tenho hoje, eu não ensinava como eu ensino hoje. E tinha um poste ido. Sabe aquele poste que coloca o Santo Antônio, a bandeira do Santo Antônio? Tinha na frente da casa, uma casa simples, daquelas da Coab e Bandeirante.
E eu cheguei lá, logo vi aquele ídolo. Eu disse, vou derrubar esse negócio. Entrei dentro da casa. Eu vi que tinha um montão de quadrinhos. Eu disse, vou tirar tudo isso daqui. Eu entrei lá. Eu era muito forte, né? Aparentemente muito forte espiritual. Entrei dentro daquela casa com meu óleo na mão, minha Bíblia na outra. E fui direto aonde estava a mulher. Falei, vocês querem essa mulher curada? Queremos, quero minha mãe curada. Falei, tira todos esses quadros da parede. Tiraram todos aqueles quadros da parede. Colocaram dentro de um saco. Derruba aquele poste ídolo. Derrubaram. Orei pela mulher, foi embora. No dia seguinte a mulher morreu. Eu esqueci de tirar os ídolos de dentro de mim. Eu estava cheio de ídolos. Tudo aquilo lá que estava na parede, aquele poste ídolo, a Bíblia Sagrada diz em Jeremias que é como espantalho em pepinal. Não pode fazer bem, nem pode fazer mal. Mas o ídolo que nós carregamos dentro do nosso coração, esse prejudica. Ficou feio. Eu manchei o nome do Senhor Jesus aquele dia. Eu não preguei amor. Eu não preguei reconciliação. Eu não segurei nas mãos. Eu não abracei. Eu não olhei nos olhos. Eu não tinha um temperamento controlado pelo Espírito. Mas quero dar um outro testemunho. Depois que Deus trabalhou na minha vida, eu lembro que eu fui chamado numa casa, num lugar muito... Era tão longe. Hoje já não é tão longe, sabe? Quase em Indaiatuba. Para expulsar um demônio de uma pessoa. E eu fui lá, segurei nas mãos. Pus no meu colo. Olhei nos olhos. Cuidei daquela vida. E ela foi liberta, gente. O marido dela chegou. Na hora da libertação, ele sentou. E ele disse assim, o senhor pode vir terça-feira que vem de novo? E na terça-feira eu estava lá. E quando eu cheguei, sentei na mesa, ele colocou em cima da mesa a imagem que ele considerava tanto. E ele colocou em cima da mesa, era o São Benedito. Colocou em cima da mesa e na minha frente, e eu abri a Bíblia, continuei ensinando. Terminei. Ele falou, o senhor pode vir terça-feira que vem de novo? Eu falei, sim, claro. Na outra terça-feira, era uma viagem. Cheguei lá, ele colocou... abri a minha Bíblia, sentei em volta da mesa, tinha uma garrafa de café. Ele colocou lá o São Benedito dele, o Buda, com um alimento e a bunda virada, e um elefante com a bunda virada para mim. Eu preguei. Eu sentei, coloquei ele no colo. Ele saiu, ele falou, o senhor pode vir de novo? Eu disse, claro. Não tocava naquilo, eu só ensinava o amor. Deixava Jesus entrar. Não tocava em nada daquilo não, era dele. Não era meu.
Só pode vir na terça-feira que vem de novo. Eu fui. Quando eu entrei, já estava lá o Benedito, São Benedito, o Buda, o elefante e uma vela acesa. Eu falei, não sei o que o Senhor quer me experimentar, não sei o que o Senhor quer me ensinar. Abri minha Bíblia, coloquei aquele homem sentado no meu colo, ensinei. Quando terminou, ele estava chorando. Ele chorava e ele dizia, o senhor não vai falar nada disso não? Eu falei, não. Mas por que o senhor não vai falar? Eu falei, porque não é meu, é seu. Porque não é minha casa, é sua. Eu sei, eu sabia, preste atenção, eu sabia o que o imundo queria que eu fizesse. Eu sabia que o imundo queria que eu afastasse aquela família. Eu amei. Aí ele virou e falou assim, o senhor pode me ensinar sobre isso? Eu falei, o senhor quer aprender ou o senhor quer simplesmente brigar? Ele virou e falou, não, eu quero aprender. Eu falei, o senhor tem uma Bíblia que não seja minha? Ele falou, tenho. E ele foi, então, me trouxe uma Bíblia Barça. Lembra da Bíblia Barça? Uma Bíblia enorme. E quando eu peguei aquela Bíblia nas mãos, eu falei, o que eu vou fazer agora? Deus, me ajuda. E eu comecei a ensinar aquele homem. Ele é pastor hoje. Hoje ele ensina. Muitas vezes nós queremos acabar com todas as idolatrias do mundo, mas não queremos acabar com a nossa idolatria. E você não vai conseguir, meu irmão. Abraçar vidas e mudar vidas se você não abraçar primeiro o Senhor Jesus. Não mudar a sua vida. Quando a sua vida for mudada, quando a sua vida for mudada, as pessoas vão gostar de estar perto de você, de aprender contigo. As pessoas vão te amar. Feliz Dia das Mães. Vocês entenderam? Compreenderam? Nós não somos acusadores, gente. Jesus nunca acusou ninguém. Jesus, ele tinha um jeito diferente de cuidar de vidas. Você quer colocar as verdades de Deus dentro de alguém? Deixa Ele direcionar você.